Esse homem foi abduzido e marcado por seres de outro mundo durante décadas. Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer a história de um homem que passou décadas sendo marcado por experiências que desafiam tudo o que conhecemos sobre a realidade. Um relato que começa na infância e segue até a vida adulta, sempre envolto em estranhos acontecimentos, lembranças fragmentadas e episódios que a ciência ainda não consegue explicar. Byron Lacey nasceu em 21 de março de 1950, na cidade de Burnett, no interior do Texas. Quando tinha apenas 2 anos e meio de idade, foi diagnosticado com câncer e submetido a uma cirurgia de emergência. Naquela época, as chances de cura eram mínimas, mas, contra todas as expectativas, ele sobreviveu. A doença nunca mais voltou, e seu desenvolvimento foi normal ao longo dos anos seguintes. A família Lacey possuía raízes antigas e sólidas no Texas. Eram descendentes dos irmãos Lacey, pioneiros que chegaram à região em 1858 e foram os criadores da raça canina conhecida como Blue Lacey. Essa raça, que é uma mistura genética de lobo cinzento, coiote e greyhound, foi oficialmente reconhecida como o cão-símbolo do estado do Texas. Esse vínculo profundo com a história local foi uma constante na vida de Byron, que cresceu cercado por memórias familiares, histórias passadas e um forte senso de pertencimento à terra onde vivia. Na infância, Byron e sua família se mudaram para a cidade de Nacogdoches, também no Texas. Foi nesse novo ambiente que os primeiros sinais de algo fora do comum começaram a surgir. Em 1956, aos 6 anos de idade, ele vivenciou seu primeiro encontro com seres que não pareciam humanos. Durante 3 noites seguidas, Byron viu criaturas de aparência cinzenta, com olhos grandes e corpos magros, entrarem em seu quarto. Atrás deles, uma figura mais alta, silenciosa e ainda mais estranha observava tudo com atenção. Nas 2 primeiras noites, ele gritou chamando a mãe, que sempre o encontrava sozinho. Na 3ª noite, ele decidiu não chamar ninguém. Foi então que seu corpo ficou completamente paralisado, como se estivesse sendo atingido por uma descarga elétrica. Incapaz de se mover ou gritar, sentiu sua cama começar a girar. O medo era absoluto, e aquela sensação de paralisia, combinada com o movimento impossível do colchão, marcou profundamente sua memória. Com o tempo, as visitas cessaram e ele acabou se esquecendo dos eventos. A infância seguiu seu curso e Byron cresceu aparentemente livre daqueles acontecimentos estranhos. Mas a trégua não duraria para sempre. Outros eventos inexplicáveis voltariam a se repetir anos depois, de maneira ainda mais intensa e frequente. Em 1961, quando tinha 11 anos, Byron passou a ouvir repetidamente uma mesma música em sua mente. A melodia tocava em sua cabeça sem parar, impedindo-o de dormir. Ao contar isso à mãe, ela o colocou no sofá para descansar. Mais tarde, o pai compartilhou algo ainda mais perturbador. Uma ancestral da família também dizia ver pequenos homens verdes e escutava músicas incessantes. Essa mulher havia sido internada em um hospital psiquiátrico, onde faleceu. O pai de Byron foi claro ao alertá-lo para nunca mais mencionar aquilo. Foi um momento decisivo que o ensinou a esconder suas experiências. Ainda naquele mesmo ano, durante uma aula ao ar livre, Byron e os colegas testemunharam um objeto voador não identificado pairando sobre uma árvore próxima. O objeto tinha a forma de um submarino e flutuava silenciosamente acima deles. A professora, que estava presente e viu tudo, tentou tranquilizá-los, dizendo que não havia nada de errado. No entanto, ela nunca mais foi vista na cidade depois daquele dia. Ao voltarem para a escola, os alunos perceberam que a aula, que parecia ter durado apenas 15 minutos, havia consumido 1 hora inteira. Esse lapso temporal intrigou Byron por anos e se tornaria um padrão em outras experiências futuras. Esses episódios continuaram a se acumular à medida que os anos passavam. Em 1969, aos 18 anos, durante um acampamento, Byron deitou-se para dormir à meia-noite.
Ele se lembrava claramente de fechar os olhos e virar de lado. A próxima coisa que viu foi o sol já nascendo. Ele tinha certeza de que não havia dormido, e a lembrança de uma nave cilíndrica pousando no local era vaga, mas presente. Segundo ele, todos os presentes pareciam entrar em transe e caminhar em direção ao objeto. Ninguém se lembrava do que aconteceu dentro da nave, mas todos concordavam em um ponto. O tempo havia desaparecido. Essas experiências não eram apenas visuais ou emocionais. Com o passar dos anos, marcas físicas começaram a surgir no corpo de Byron sem explicação. Hematomas em locais inusitados, queimaduras em formas geométricas e perfurações que pareciam feitas com instrumentos cirúrgicos começaram a aparecer regularmente. A situação ficou ainda mais inquietante quando sua esposa, com quem foi casado por 14 anos, começou a notar os sinais. Ela mesma testemunhava o aparecimento súbito das marcas, mesmo quando ele estava dormindo ao seu lado. O casal chegou a cogitar episódios de sonambulismo, mas exames clínicos e avaliações médicas não encontraram nenhuma anormalidade. Esses primeiros anos marcaram a construção de um enigma que se aprofundaria ainda mais nas décadas seguintes. Byron começou a desconfiar de que aquelas marcas não eram acidentes ou condições médicas comuns, mas parte de algo maior. Cada hematoma sem causa aparente, cada queimadura que surgia do nada, parecia fazer parte de um padrão, de uma rotina silenciosa e invisível que escapava à percepção consciente. As evidências físicas eram acompanhadas por uma sensação constante de vigilância, como se ele estivesse sendo observado, seguido, manipulado. Mesmo diante do medo e da dúvida, Byron continuou tentando levar uma vida normal. Muitas vezes, acordava com sensações corporais estranhas, como se tivesse sido submetido a exames médicos durante a noite. Em outras ocasiões, se via acordando em posições completamente diferentes de como havia dormido, com o corpo dolorido, como se tivesse sido carregado ou manipulado. Alguns dias, se sentia mentalmente exausto, sem ter feito esforço algum. A esposa observava essas mudanças, mas também não sabia como explicá-las. Os médicos, por sua vez, não encontravam nada fora do comum. A ausência de diagnósticos claros alimentava ainda mais o mistério em torno de sua condição. Byron sentia que havia algo muito errado. Ele chegou a fotografar algumas das marcas, buscando alguma lógica, algum padrão nas lesões. Algumas apareciam em formatos geométricos, como triângulos ou círculos, enquanto outras lembravam pequenas incisões ou cauterizações. Nenhuma delas tinha causa aparente, e todas desapareciam depois de alguns dias, como se nunca tivessem existido. Em conversas com amigos, Byron evitava tocar no assunto, temendo ser visto como alguém mentalmente instável. Durante muitos anos, preferiu o silêncio, o isolamento e uma profunda reflexão solitária sobre o que poderia estar acontecendo com ele, com seu corpo e com sua consciência. O que mais intrigava Byron era a recorrência desses episódios sempre em momentos de maior tranquilidade. As marcas surgiam, com mais frequência, em dias comuns, sem estresse, sem viagens, sem qualquer atividade que justificasse traumas físicos. Ele também começou a notar que, após alguns episódios, passava a ter sonhos extremamente vívidos com ambientes desconhecidos, seres de aparência não humana e equipamentos que pareciam clínicas avançadas. Em alguns desses sonhos, tinha a sensação clara de estar preso, imobilizado, sendo examinado. Mesmo após acordar, o corpo continuava dolorido e os detalhes permaneciam nítidos na memória, como se não fossem sonhos. A desconfiança de Byron crescia a cada ano. Aos poucos, ele começou a registrar os eventos em um caderno, anotando datas, sensações e tipos de marcas. Com o tempo, percebeu que existia uma cadência, uma repetição. Certos períodos do ano eram mais intensos. Às vezes, passava meses sem nada acontecer. Em outras fases, as experiências se tornavam quase semanais. O que ele via e sentia não era aleatório. Havia um padrão oculto se desenhando por trás de tudo aquilo.
Mas até aquele momento, Byron ainda não fazia ideia da dimensão do fenômeno que o acompanhava desde a infância. Mesmo com todos os registros, Byron ainda buscava explicações convencionais. Consultou dermatologistas, neurologistas e até especialistas em distúrbios do sono. Nenhum deles conseguiu apresentar uma explicação plausível para os sinais físicos ou para os episódios de paralisia e perda de tempo. Em alguns casos, os próprios médicos demonstravam desconforto ou ceticismo ao ouvir seu relato. O sentimento de isolamento se intensificava e ele passou a evitar falar sobre o assunto, mesmo com pessoas próximas. O medo de ser ridicularizado era real, e o estigma em torno de experiências inexplicáveis pesava cada vez mais. A relação com a esposa começou a ser afetada. Apesar do apoio inicial, ela também passou a demonstrar insegurança diante do que presenciava. As marcas que apareciam sem explicação, os comportamentos noturnos estranhos e a ausência de respostas geravam tensão no relacionamento. Byron tentava manter a normalidade, mas a sensação constante de que algo fora do comum acontecia em sua vida era impossível de ignorar. Aqueles sinais físicos, que marcavam seu corpo de forma silenciosa, pareciam a única prova concreta de que tudo aquilo não era imaginação, mas sim parte de uma realidade oculta à maioria das pessoas. Com o acúmulo de marcas e a ausência de explicações plausíveis, Byron começou a aceitar que suas experiências talvez não tivessem origem terrestre. Em 2009, um episódio específico mudou completamente sua forma de encarar tudo aquilo. Ao voltar para casa após um jantar com amigos, viu uma esfera metálica, do tamanho de uma bola de futebol, surgir no meio da estrada, a poucos metros do seu carro. A esfera parecia vibrar no ar e, de repente, se achatou, revelando uma espécie de abertura luminosa, como se fosse um portal. Antes que pudesse reagir, ela explodiu silenciosamente, desaparecendo sem deixar vestígios. Esse evento o abalou profundamente. No dia seguinte, Byron compartilhou o ocorrido com seu amigo Frank, que o escutou atentamente antes de levantar, pela primeira vez, a hipótese de que ele estivesse sendo contatado por seres extraterrestres. Aquela sugestão ressoou dentro de Byron como uma peça que finalmente se encaixa. Ele decidiu, então, mergulhar em pesquisas sobre o fenômeno. Passou a estudar relatos de outras pessoas que afirmavam ter sido abduzidas, comparando seus próprios sintomas com os descritos por essas testemunhas. Foi aí que descobriu os chamados Greys, seres pequenos, de pele cinzenta e olhos grandes, além de relatos envolvendo seres insectoides. As coincidências eram perturbadoras. Muitas das marcas registradas por outras pessoas eram idênticas às que ele encontrava em seu próprio corpo. Algumas eram queimaduras em forma de triângulo, outras pareciam perfurações dispostas de maneira simétrica. Decidido a não ignorar mais o fenômeno, Byron começou a fotografar e documentar cada novo sinal. Criou uma espécie de diário das manifestações, anotando datas, sensações físicas, sonhos relacionados e qualquer mudança perceptível em sua rotina. Ao olhar para esse registro, percebeu que as experiências que antes pareciam desconexas formavam um padrão claro, repetitivo e inegável. Ao revisitar suas memórias de infância, Byron também começou a lembrar de momentos em que sua vida foi salva de maneira aparentemente milagrosa. Um dos mais marcantes ocorreu quando ele tinha 13 anos. Foi atropelado enquanto andava de bicicleta. O impacto destruiu completamente o veículo, mas, de forma surpreendente, ele sofreu apenas alguns arranhões. Em outro episódio, em 1971, um homem desconhecido o puxou bruscamente de um local, segundos antes de uma explosão atingir seu colega de quarto. Byron nunca mais viu aquele homem e passou a suspeitar que ele não fosse apenas um estranho, mas um dos seres que o acompanhavam. Com o tempo, essas situações passaram a ser vistas por ele como intervenções intencionais, como se uma força invisível estivesse monitorando seus passos, interagindo com sua trajetória de vida sem que ele tivesse plena consciência.
Cansado de viver no escuro sobre o motivo de ser alvo dessas experiências, Byron decidiu confrontar o desconhecido. Em uma tarde, foi até uma floresta isolada e gritou aos céus, exigindo respostas. Ele queria entender por que havia sido escolhido, o que estava sendo feito com ele e, principalmente, se tudo aquilo tinha algum propósito maior. Foi uma atitude desesperada, mas também libertadora. Pouco tempo depois, em uma noite aparentemente comum, ele acordou paralisado em sua cama. Na escuridão do quarto, figuras começaram a se materializar lentamente diante dele, como se saíssem de uma projeção holográfica. 3 Greys e um ser insectoide surgiram ali, ao lado da cama. Byron tentou gritar, mas seu corpo não respondia. Sentia como se estivesse sendo mantido imóvel por uma força invisível. Foi então que, em um piscar de olhos, se viu dentro de uma sala branca, cercado por instrumentos desconhecidos. Os seres o observavam em silêncio. Um deles se comunicou com ele por telepatia, tentando acalmá-lo. Essa foi a primeira vez que Byron se lembrou com nitidez de uma abdução completa. O exame ao qual foi submetido parecia invasivo, mas não doloroso. Os seres se moviam com precisão, quase como robôs, mas havia algo em seus gestos que transmitia propósito, como se estivessem realizando um protocolo já muito bem definido. Ao retornar à cama, não sabia quanto tempo havia passado. O corpo continuava paralisado por alguns minutos, até que conseguiu se mover novamente. No dia seguinte, encontrou novas marcas no corpo. 3 perfurações triangulares na coxa direita, ainda levemente inflamadas. Registrou tudo, como de costume. Em 2017, uma nova sequência de marcas chocou até mesmo aqueles que já acompanhavam seus relatos. Byron acordou com 21 perfurações, dispostas em 3 linhas retas, cobrindo toda a lateral do abdômen. As marcas eram profundas e simétricas, como se tivessem sido feitas com instrumentos cirúrgicos de alta precisão. O mais estranho era que não havia dor ou sangramento, apenas a marca clara de que algo havia perfurado sua pele. Em 2023, uma nova formação surgiu. 8 perfurações dispostas em forma de triângulo no calcanhar esquerdo. A marca parecia ainda mais complexa do que as anteriores. Apesar da pressão de muitos estudiosos e ufólogos, Byron sempre recusou submeter-se à hipnose regressiva. Temia o que poderia emergir das profundezas da memória, especialmente se houvesse lembranças traumáticas bloqueadas. Preferiu concentrar suas energias em expressar tudo o que vivia por meio da arte. É músico, poeta e artista visual. Suas obras são repletas de referências simbólicas às suas experiências, tentando traduzir em imagens e sons aquilo que as palavras nem sempre conseguem descrever. Em 2015, publicou o livro Escolhido, Crônicas de um Abduzido Alienígena, compartilhando suas vivências com o público. Hoje, aos 73 anos, Byron continua estudando o fenômeno ufológico e busca ajudar outras pessoas que também passaram por experiências semelhantes. Ele acredita que seu caso não é único e que muitos vivem experiências parecidas, mas não têm coragem ou meios para falar sobre isso. Seu objetivo é dar voz a essas pessoas e mostrar que o fenômeno pode ter uma dimensão muito maior do que imaginamos. Mesmo sem respostas definitivas, ele segue firme em sua jornada de investigação pessoal, guiado pela certeza de que há algo além do que os olhos podem ver, algo que, por algum motivo, o escolheu.